Fernando, boa noite. Boa noite, Silvio, tudo bem? Tu- Obrigado aí pelo convite. Eu é que agradeço você ter aceito o meu convite aqui, viu, Fernando? Fernando Krumbach, o que você é da Escolinha Ser Santa Rosa? Então vamos lá. Eu estou na frente do projeto da Escolinha Nascer Santa Rosa desde 2018, auxiliando os meninos aqui da nossa região a buscar um espaço no cenário do futebol brasileiro, né? Através do nosso projeto, a gente cria cidadãos do bem, a gente sempre frisa isso, que nossos meninos a gente frisa com respeito, e consequentemente as oportunidades aparecem, os meninos estão se destacando e nós estamos conseguindo, graças a Deus, estamos conseguindo encaixar os meninos em clubes hoje. Muito bem. E vocês foram para a cidade de Maravilha com duas equipes, Sub-13 e Sub-15. Isso. No início de 2023, agora, a gente optou por disputar a Copa Maravilha, em Santa Catarina, na categoria Sub-15 e Sub-13, tendo vários meninos de destaque, tá? Nós somos muito bem na competição. Na categoria Sub-13, que os meninos foram selecionados pela Chapecoense, nós acabamos perdendo do Juventude nas quartas e finais. Disputamos no chaveamento de grupos contra eles, e nós tivemos uma partida muito acirrada, que acabou 2-1 para o São José, e o treinador do São José falou que foi a partida mais difícil da competição inteira, foi contra nós, que a nossa equipe é bem organizada, e os meninos estão se destacando. E com essa postura que nós tivemos em campo, a gente conseguiu despertar interesse de alguns clubes, alguns olheiros, né? Alguns treinadores também vieram em contato com nós, já fizeram contato para nós ir até a cidade deles para fazer um amistoso, jogar alguma competição, e até foram mais meninos selecionados para avaliações. Tivemos 8 meninos selecionados por outros projetos também, mas a bola da vez agora foi o Gustavo Minuzzi e o Jonathan Molinari, que foram convidados às pressas para a Chapecó, fizeram a avaliação durante 3 dias e foram aprovados e já querem eles semana que vem lá em Chapecó para fazer parte da categoria Sub-13 da Chapecoense. Muito bem, eu estou mostrando a foto dos meninos agora, deixa eu ver o nome deles aqui rapidinho. Deixa eu ver o nome deles. O nome dos meninos aqui, deixa eu ver. É o Jonathan Molinari, né? Jonathan Molinari e o Gustavo Minuzzi Sierroski. Tá certa a pronúncia aí, Fernando? É Sierroski mesmo? Nós chamamos eles de Minuzzi e Molinari, então acho que está certo. Então tá certo, muito bem. Então é o Jonathan Molinari e o Gustavo Minuzzi Sierroski. O Jonathan Molinari, ele é o meio-campista ou ele é o goleiro? Não, é zagueiro. É zagueiro. Zagueiro. Então o menininho maior é o Jonathan. Isso. Isso. E o Gustavo, então, é o meio-campista que é o menorzinho. Isso. Tá, o Jonathan é o maior. Isso aí, Silvio. Isso, o Jonathan Molinari. Muito bem, então são esses dois meninos aí. Cabelo pintado. Cabelo pintado, pois é, já começa com a onda do cabelo pintado no futebol, né? Já quer dar uma de jogador profissional, mas ele pode. Ô Fernando, vamos passar a imagem para você agora aqui. Fernando, muito bem, vocês foram para Santa Catarina, foram para a cidade de Maravilha, o que foi uma maravilha para vocês, né? Vocês foram para a Maravilha e maravilhosamente se deram bem. Quais foram os resultados do Sub-13 e Sub-15 lá em Santa Catarina? O Sub-15, então, ele enfrentou o Ipiranga de Erechim, acabou perdendo 3-0. Contra o Grêmio Chapecó foi 1-0 para o Grêmio Chapecó. Mas nós acabamos jogando bem nas duas partidas, mas o resultado não veio. E contra o São José de Porto Alegre a gente empatou em 1-1 a partida. E no Sub-13 a gente ganhou do Grêmio Voti de 3-0, tá? Aí enfrentamos a equipe do Grêmio Chapecó, vencemos de 5-2. Perdemos do São José de 2-1. Aí depois perdemos de 3 ou 4-0 do Juventude, tá? Mas o Juventude nós estávamos indo bem na partida e acabamos nos últimos minutos, nós estávamos perdendo 2-0, a gente acabou colocando todo mundo para dar oportunidade para todo mundo enfrentar o Juventude, né? Dar
uma experiência para todos os meninos. Aí tivemos a infelicidade de tomar mais 2 gols. Muito bem. Você e o Pablo Bá, né? Eu estava me esquecendo aqui do nome do Pablo, cara, é Pablo Bá. Vocês dois foram para Maravilha com as crianças, vocês trabalham com essas crianças. Me diz uma coisa, esse destaque do Jonathan e do Gustavo, Jonathan e Gustavo, nessa competição da 7ª Copa Maravilha, surpreendeu vocês, ou vocês esperavam mesmo que alguns dos atletas de vocês se destacassem e fossem atraídos pelos olheiros da Chapecoense? Nós já viemos trabalhando há tempo com os meninos, né? Então nós já temos um conhecimento sobre eles e na verdade isso demonstra o trabalho do dia a dia. O Jonathan e o Gustavo já despertaram interesse de outros clubes. O Jonathan até teve ano passado no Trieste, né, que ele fez um acompanhamento lá, um monitoramento pelo Trieste. É um menino que vinha se destacando, tanto o Gustavo como o Jonathan, os dois já têm no mínimo 3 anos de clube conosco no projeto, treinando no dia a dia. O que eles trazem? O importante de tudo é que eles trazem experiência para os demais meninos, explicando que a importância de tu treinar, de tu se dedicar, de tu se esforçar desde pequeno, já começar a ter uma dedicação, tu ter uma conduta dentro de campo, fora de campo também, principalmente, né? Porque hoje o futebol não é só saber jogar, mas sim ter respeito, tu saber conduzir uma equipe. Nós sempre cobramos dos meninos liderança dentro de campo. Tem que trabalhar em equipe, é o principal de tudo. Vai só aparecer uma equipe, ela só se encaixa se não vai ter vaidade dentro de campo, se os meninos se gostam. Assim, vou ser bem sincero, o Pablo acompanhou os meninos lá em Chapecó e quarta-feira à tarde eu tive treino com os meninos. Quando o Pablo mandou mensagem que os 2 foram aprovados, nós estávamos com mais de 40 meninos no treino. Mas foi uma felicidade, todo mundo começou a vibrar pelo colega, porque sabe o quê? Que como eles estão lá hoje, tem a oportunidade deles, daqui um dia pode ser a oportunidade dos meninos que estão lá. Mas eles têm que estar preparados, nossos meninos, né? Bom, o Fernando Combrauer, Fernando, eu já vi o trabalho de vocês, e no caso do seu trabalho, o trabalho que o Pablo Bá, ele faz com o C Santa Rosa, que vocês fazem com o C Santa Rosa, aliás, né? Vocês batem o escanteio e correm para fazer o gol de cabeça, né, meu filho? Vocês batem o escanteio e correm para fazer o gol. Essa que é a verdade, diante das dificuldades que vocês enfrentam, vocês mantêm essa motivação com as crianças, com os meninos, porque é aquela história, né? A menina sonha em ser bailarina ou atriz, né? O menino sonha em ser jogador de futebol. Ele nem sonha em ser ator, ele sonha em ser jogador de futebol. Diante de tudo que ele vê na televisão, diante de todos os craques que ele vê jogando quando tem Copa do Mundo, e acaba acendendo essa chama de querer ser jogador de futebol. Bom, 2 meninos, Jonathan e Gustavo de Santa Rosa, eles já estão em Chapecó, já foram para Chapecó, eles terão que se mudar para lá agora, Fernando? Eles vão, semana que vem, eles já vão se apresentar na Chapecoense, eles vão ter que se mudar para a cidade de Chapecó, né? Mas assim, Silvio, eu digo assim, que é muito gratificante para nós poder dar oportunidade para esses meninos. A gente falou, tem as dificuldades, mas é gratificante tu ter os meninos terem oportunidades. Esses dias atrás, faz umas 2 semanas agora nas férias, vários atletas que estão em clubes retornaram para Santa Rosa, né? E vieram treinar conosco nas férias. É gratificante os meninos virem abraçar, te agradecer pelas oportunidades, pelas conquistas, né? Hoje nós temos, só ano passado, foram mais de 11 meninos colocados em clubes, tá? Para tu ter noção, já no início do ano, só nos primeiros 2 meses, nós nem completamos 60 dias de treinamento ainda, os 2 meninos aprovados na Chapecoense, e tem também o Rian, que foi em janeiro, no início de janeiro já foi aprovado pelo Avaí, e na primeira semana de março se apresentem lá na ressacada, no estádio da Avaí. Tá, me diz uma coisa então. Tua cidade natal, né? Não, pois é, por isso que eu vou te fazer a pergunta agora, né? Porque foi pra Chapecoense, beleza, cara. Chapecoense a gente sabe que a Chapecoense mantém uma equipe de base muito boa, né? Tem um investimento muito bom para a equipe de base, nós sabemos disso. Agora você falou em Avaí, né? Avaí lá da ressacada. O Avaí, olha, lá de Santa Catarina, eu sou catarinense, tá? Lá o time que eu gosto
é o Figueirense, não é o Avaí, é o Figueirense. Eu gosto, tá? Em virtude do meu pai também ser figueirense e tal, eu gosto. Mas eu sei que Santa Catarina não tem time de futebol como tem o Rio Grande do Sul. Aqui tem Inter e Grêmio que matam a pau qualquer time de Santa Catarina, com exceção da Chapecoense. Teve uma época, há muitos anos atrás, que o Criciúma era o destaque de Santa Catarina. O Criciúma, inclusive, disputou, né, a Copa América. Chegou a disputar, foi desclassificado pelo São Paulo e tal, aquela coisa toda, mas chegou. E era, se eu não me engano, o técnico era Luiz Felipe Scolari, se eu não me engano. Na época do Criciúma era o Luiz Felipe Scolari. Foi a única vez que um time de Santa Catarina conseguiu chegar, né, em uma competição de nível internacional. A única que eu lembre, que eu estou lembrado, depois foi desclassificado pelo São Paulo, chegou a jogar na Bolívia o Criciúma e tal, houve toda uma euforia do Criciúma jogando a Copa América, não, desculpa, a Libertadores da América. É a Libertadores, se eu não me engano, não é a Copa América, é a Libertadores da América, aquela coisa toda, houve toda aquela euforia, e time de Santa Catarina, meu filho, nada e morre na praia. Afinal de contas, tem 42 praias lá, né? Nada. Vai pro Campeonato Brasileiro, você pode ver. Teve um ano que foi 5 times, 5 de Santa Catarina para o Campeonato Brasileiro. Foi Avaí, foi Figueirense, foi Chapecoense, foi 5, não sei qual foi os dois. Nenhum deles passou da metade do campeonato. Na metade do campeonato já estavam todos rebaixados. Então, assim, é uma vergonha. Mas você falou do Avaí. A categoria de base do Avaí realmente pode dar uma projeção para esses jogadores, ô Fernando Combral, do que você conhece da categoria de base. O que a gente conhece dos times é que nada morre na praia. É time que não dá para acreditar, vai no Campeonato Brasileiro. Só o Campeonato Catarinense que tem os destaquezinhos dele lá, mas é um campeonato tão xoxo catarinense, tão xoxo, que você, para assistir, você dorme. Tá? E eu falo isso como repórter esportivo. Tu vai assistir uma partida entre Joinville e Figueirense, ou Joinville e Avaí, tu fica lá assim, ó. Daqui a pouco é gol, um golzinho só venceu a partida. Não é como Inter e Grêmio, tá? Que é adrenalina o tempo todo, é lá e cai, aquela coisa toda. É bem diferente, bem diferente. Então, nisso o Rio Grande do Sul se destaca com louvores. Mas a categoria de base, dá para acreditar na categoria de base do time feito o Avaí, por exemplo? Silvio, as categorias de base dos clubes hoje de Santa Catarina, elas estão muito bem desenvolvidas. Na verdade, os clubes estão formando muitos atletas de qualidade. Chapecoense, como Avaí, as bases são muito bem evoluídas. Então, o que acontece? Chega aos 17, 18 anos, esses meninos, eles são encaminhados para os grandes centros. Vou te dar um exemplo. Nós temos o Lucas, que hoje está no profissional da Chapecoense, que ele estava na Chapecoense. Ele foi cedido para o Palmeiras ano passado. Ele ficou um ano no Palmeiras. Então, demonstra o quê? Demonstra que os clubes estão formando os atletas de qualidade. Hoje nós temos um goleiro também no Sub-17 da Chapecoense, que é o Gabriel Vier, que passou pelo projeto. E ele já tem destaque. Ele teve um tempo no Inter, não foi aproveitado, foi para Chapecó e já jogou o ano inteiro, teve um destaque. E já está chamando a atenção de outros clubes também, pelo que me passaram. O Avaí, para ter noção, ano passado, na competição São Lodierro, foi campeão. Ganhou, se eu não me engano, foi campeão, foi vice, mas eu sei que ganharam do Internacional, foi Avaí e Grêmio. Então, assim, eles têm um potencial muito grande. Eu conversei com o coordenador que estava no Avaí, que é o Marcelo, até ele foi para um grande centro. Ele foi contratado pelo Flamengo. Ele me passou que o time deles, eles tinham perdido alguns atletas, porque os times maiores vieram buscar os atletas que eles têm. Eles formam parcerias e esses guris são destinados para os clubes maiores, entendeu? Então, eles na verdade estão formando. Então, o trabalho deles que é muito bom, principalmente para a evolução. Eu falei com os pais dos meninos, tipo o pai do Rian, conversei para ele que a estrutura do Avaí que ia estar oferecendo para ele seria muito importante. O Rian vem de um ano de competições no Internacional de Porto Alegre. Então vai ser um ano para ele trabalhar e eu acho que ele vai evoluir muito. Às vezes, tu tem que ir para outros centros para buscar oportunidades, tá? O que eu comento com os guri? Cada panela tem sua tampa.
Às vezes os meninos aqui no Sul não são reconhecidos por algum clube, mas Santa Catarina querem eles, o Paraná querem eles, São Paulo querem eles. É consequência, entende? Não é que nem nós sempre dizemos. Hoje, tu pega um exemplo no Internacional. Quem que é o destaque do Internacional? Não é o Pedro Henrique? O Pedro Henrique era da base do Grêmio. No Grêmio ele não teve oportunidades, ele teve que rodar em outros clubes, e hoje é destaque do rival Internacional. E isso acontece muito, né, Fernando? Assim, isso acontece muito, né? Tem que ter oportunidade. Sim. Isso acontece muito. E é que nós estávamos conversando, é oportunidades. Os meninos agora têm oportunidade. Eu disse, o que eu falei para os meninos ontem no treino, eles vieram, o Molinari e o Minuzzi, eu conversei com eles e falei o seguinte: os demais atletas que estavam lá, eu falei, o difícil não é passar na avaliação. O difícil é tu se manter, tu ficar treinando, porque precisa evoluir. Se tu não evoluir, eles te liberam e vem outro no teu lugar. Né? Assim exatamente, eu queria te perguntar isso. Esses meninos, aqui, ó, vou mostrar mais uma vez a foto dos dois meninos, né? Do Jonathan e do Gustavo. Olha aí, Jonathan e Gustavo, zagueiro e meio-campista. Eles agora estarão na Chapecoense, treinando na Chapecoense. Foram lá, ficaram um tempo, foram aprovados e agora estão indo definitivo para a Chapecoense para de repente se tornar um jogador de futebol. Mas a partir de agora é que começa, falando no linguajar do Rio Grande do Sul, começa a peleia deles, né, Fernando? Não, com certeza. Cada dia eles vão ter que matar um leão agora para se manter bem no clube, né? E você conhecendo esses dois meninos, Jonathan e Gustavo, o que você pode já antever desses meninos lá na Chapecoense? Você também conhece a Chapecoense. Chapecoense volta e meia está em Santa Rosa, no estádio Carlos Denardim, vendo, né? Aconteceu isso várias vezes, até eu fiz reportagem lá do pessoal da Chapecoense vindo, os olheiros vindo assistir treinos da C Santa Rosa e de olho nos meninos. Na tua experiência, Fernando, com Kronbauer, o que você acha que esses meninos precisam? É como se fosse um diamante bruto, né? Precisa ser lapidado, precisam ficar lapidados para continuarem tendo essa chance de jogar futebol. Assim, a primeira situação que eu vou passar para você, que é o mais importante: esses meninos têm base familiar, estrutura, pai e mãe que estão apoiando, que se esforçam ao máximo para os meninos terem a oportunidade, né? Porque não é difícil, eles vão estar longe, eles vão ter que ter uma estrutura emocional muito importante, e para isso é importante os pais e as mães juntos apoiando sempre. São meninos assim, que a gente tem um apreço muito grande, são meninos que a gente sabe que vão se dedicar, que são respeito o treino, são meninos dedicados, né? Eles vão lá, a gente vê muita qualidade nos dois, cada um tem a sua especialidade no campo. O Gustavo Minuzzi é muita raça, muita técnica, é um jogador que eu creio que vai ter oportunidade agora, vai abraçar a oportunidade e vai evoluir muito, tá? Esperamos lá na frente ele chegando no profissional, tá? É um menino que é muito dedicado, desde que ele está conosco treinando, ele vem se dedicando ao máximo mesmo. Sofreu com alguns detalhes, né, durante o processo, às vezes tu tem uma lesão, alguma coisa, mas nunca deixou de treinar. O Jonathan Molinari é um menino também que cresceu. Quando ele começou a treinar com nós, ele era mais gordinho, mais pequeno, deu uma esticada. Ele tem muita técnica, é um zagueiro técnico, sabe? É hoje que os clubes procuram que tenha muita qualidade na saída de bola. Então são meninos que eu tenho total certeza que eles vão evoluir, que eles vão se dedicar ao máximo, que a família vai estar apoiando, que lá na frente não dá os problemas que aconteceu com alguns atletas que no meio do caminho desistem, sabe? Isso é normal acontecer. Uhum. Aconteceu com nós já, de atletas, devido a alguns problemas extra-campos, familiares, às vezes, o próprio eu falei, ficar longe, não aguentar ficar longe de casa, alguma coisa assim, acontece às vezes tu perder um menino bom. Mas, como eu falei, o Jonathan Molinari e o Gustavo Minuzzi são atletas muito bons, de outros atletas nossos que estavam
que estão entre os clubes, e o que nós puder fazer, eu e o Pablo, para auxiliar eles aí, é importante. Já aconteceu com outros meninos que nós tivemos, que também eles sentiam falta de casa, sentiam falta dos amigos, em conversas com a família e coisa, e os meninos foram se adaptando. Agora já estão com 2, 3 anos de clube e estão bem no clube, sabe? Então, como eu disse, são oportunidades. Os meninos, e eu sempre digo para os nossos meninos o seguinte: tu tem a oportunidade, abrace, tu sempre tem que estar pronto, porque tu não sabe quando vai ter oportunidade. Se os meninos não estivessem bem fisicamente, bem treinados, e fossem para Maravilha lá, e fossem mal, eles não iam chamar atenção. E em menos de uma semana eles já foram fazer uma avaliação em Chapecó e foram aprovadas. As coisas são muito rápidas. Às vezes o futebol é um estralar de dedo, tu sai das categorias de base e tá no profissional, e que nem nós brincamos, tu pode estar às vezes jogando de graça na base pela comida, e em questão de meio ano tu tá ganhando milhões, às vezes acontece. Quantos casos já aconteceram? Muito bem. Fernando Combral, antes de nós encerrarmos aqui, eu tenho mais só uma pergunta para você. Uma pergunta, na verdade, eu vou fazer uma colocação, você vai dizer se eu estou certo ou errado, né? Hoje existe muito mais oportunidade desses meninos, como por exemplo aqui o Jonathan e o Gustavo, né? Que eu estou mostrando a imagem deles, desses meninos que sonham em ser jogador de futebol. Hoje tem muito mais oportunidade com as escolinhas de futebol. Há muito tempo atrás, na época que eu jogava, por exemplo, né, havia as escolinhas, só que não eram tão frequentadas como são hoje. Esses 2 meninos aqui, ó, Jonathan e Gustavo de Santa Rosa, eles estarão incentivando outros meninos a buscar a ser Santa Rosa para treinar, também buscando oportunidades. Isso vai acontecer, isso acontece sempre quando alguém se destaca. Esses 2 meninos hoje são os destaques do Ser Santa Rosa, que estão na Chapecoense. Antes era muito mais difícil. Com essa oportunidade abrangente, qual é a possibilidade de uma escolinha de futebol como a Ser Santa Rosa conseguir consagrar um jogador em nível internacional, por exemplo? Qual é a possibilidade, Fernando Combrauer? Olha, nós trabalhamos com o objetivo de colocar não um e vários meninos em grandes cenários, né? A gente espera isso, assim, ó, tem a possibilidade, como tem outros meninos que estão em clubes como Internacional, Grêmio, tem no Palmeiras, tem outros clubes que também nós temos meninos, mas assim, ó, eu acho que é só trabalho. Os meninos, tem vários que começam com 6, 7 anos já a treinar. Eles estão tendo a oportunidade de começar a treinar cedo, fazer um trabalho técnico específico. Eu sempre cito assim, ó, se tu tem determinação, tem vontade, as coisas acontecem. Eu tive a oportunidade de ser atleta profissional também, mas eu comecei, só para ter noção, eu comecei a carreira com 17 anos, comecei a jogar bola. E os meninos estão começando com 7 hoje. O cliente falou, nós não tínhamos oportunidade, nós estávamos longe dos grandes centros, eu morava no interior, então assim, não tinha como se deslocar até uma escolinha de futebol, não tinha um professor de qualidade para te explicar alguma coisa. Hoje os meninos têm tudo isso. Então basta eles quererem, se eles tiverem determinação e vontade, as coisas vão acontecer para eles. As oportunidades aparecem. Muito bem. Olha, gente, conversei aqui com o Fernando Kronbauer, ele que é coordenador da escolinha do Ser Santa Rosa, Sociedade Esportiva e Recreativa Santa Rosa, em Santa Rosa, no estádio Carlos Denardim, é lá que fica a escolinha. Ô, Fernando, manda um abração para o Pablo Bar, bem apertado aqui, tá? Gosto muito do Pablo Bar. Vocês dois são esses dois aí, eu posso até dizer, resistentes em Santa Rosa na escolinha de futebol. Não é fácil mesmo, por isso que vocês merecem destaque. Porque se essas crianças aqui, ó, Jonathan e Gustavo, estão se destacando e vão treinar na Chapecoense, é porque eles têm pessoas como você e o Pablo Bar para incentivá-los. Então, parabéns a você, parabéns ao Pablo Bar, transmita meu abraço a ele e também a esse menino toda a sorte do mundo. Começa agora o sonho desses meninos, que terão além de se lapidar muito na questão
técnica e tática do futebol, também terão que ter muita disciplina a partir de agora, muita disciplina. Todo mundo vê aí jogador de futebol, muitas vezes fazendo besteira aqui, besteira ali e tal, e acaba a carreira. Acaba a carreira. No futebol precisa ter uma disciplina, precisa ter uma continuidade até dos seus atos e das suas ações. Então, eu sei que vocês passam isso para eles muito bem. Parabéns para você, parabéns ao Pablo Bra. Muito obrigado e vamos torcer por esse menino agora, né? Vamos torcer por eles. Com certeza, e esperamos que nos próximos dias trouxemos notícias boas para ti novamente, mais meninos aprovados, mais oportunidades, certo, Silvio? E terão espaço aqui, viu, Fernando? Você ou o Pablo, é só vocês pedirem, mandar uma informação boa aqui sobre o esporte em Santa Rosa, terão espaço que for necessário aqui, tá bom? Com certeza, valeu, obrigado. Obrigado, grande abraço, valeu, tchau.